Você está participando do nosso púlpito eletrônico. Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Jesus é a visão que precisamos ter. Vou repetir, Jesus é a visão que precisamos ter. Mateus capítulo 17, eu vou tomar apenas um versículo, mas se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí. No capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Jesus é a visão que precisamos ter. Mateus 17, versículo de número 8, diz assim: e erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Vamos repetir? Vamos lá? E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Quem lê o Evangelho de Mateus, se você já leu, ou se você passar a ler a partir de hoje o Evangelho de Mateus, você vai ver que aqui nessa ocasião, no capítulo 17, Jesus está vivendo o auge do seu ministério. Ele está vivendo um período maravilhoso no seu ministério, áureo, glorioso, poderoso. As multidões assediavam Jesus. As pessoas corriam atrás de Jesus nesse momento. Milagres estupendos estavam acontecendo. Milagres tremendos aconteciam. Os cegos viam, os paralíticos andavam, os mudos voltavam a falar, os leprosos eram limpos, enfermidade de todos os tipos eram banidas, o povo afluía para cima de Jesus, e os milagres aconteciam de maneira abundante, graciosa, poderosa. Os mortos estavam sendo ressuscitados, pessoas mortas estavam sendo ressuscitadas através do ministério de Jesus. Na Galileia e na Judeia não tinha um outro nome tão falado, não tinha outro nome tão procurado, não tinha outro nome tão aclamado. Não era o nome de César, não era o nome dos governadores romanos, ou de Herodes, ou de Pilatos. Não, o nome afamado, o nome procurado, o nome desejado era o nome de Jesus. A notícia era sobre Jesus, as conversas eram sobre Jesus. Ele é o Messias, ele é o profeta. Quem é esse homem que está revolucionando essa terra? Não era somente o mundo físico que estava sendo abalado, não era somente esse impacto de ver tantos milagres, de ver tantas coisas sobrenaturais. Não era somente o mundo físico, o mundo espiritual também. O mundo espiritual também estava sendo abalado. Multidões de pessoas endemoniadas, pessoas que estavam presas nas garras do diabo, nos cárceres do inferno, que não tinham mais vidas, que viviam uma vida escravizada, derrotada, uma vida miserável. Essas pessoas estavam sendo libertas pelo poder de Deus. Então o mundo espiritual também estava sendo abalado naqueles dias. Coisa maravilhosa. Agora eu quero te trazer para o texto aqui. Eu quero que você preste atenção, porque no capítulo 17, o versículo 1 diz assim: 6 dias depois. Depois do quê? Depois do quê? 6 dias depois do quê? Depois de Deus ter dado uma revelação tremenda a respeito de Jesus. Você encontra isto no capítulo de número 16. Se você ler do versículo 13 ao versículo 16 do capítulo 16, você vai entender o que aconteceu.
Mateus 16, versículo 13 diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Havia 6 dias depois dessa revelação que Pedro recebeu da parte de Deus, Jesus levou esses discípulos a um monte, o Monte Tabor, lá nas partes de Cesareia. E ele subiu o monte. E quando ele chegou ali em cima do monte, ele confirmou essa revelação de maneira inequívoca, de maneira poderosa. Ele se transfigurou. Leia o capítulo 17, que você vai encontrar isto. No versículo 12 diz que o seu rosto, o rosto de Jesus, resplandecia como o sol. De repente, quando eles chegam lá em cima do monte, Jesus se transfigura, deixa de ser aquele homem comum, aquele homem que estava certamente cansado pela viagem, aquela pessoa comum, judeu comum, como outro judeu. De repente aquele Jesus começa a se transfigurar, então o seu rosto resplandece, há uma luz sobrenatural sobre ele, e o rosto dele começa a brilhar, e a brilhar, e a brilhar intensamente, e a brilhar, e começa a tomar um brilho extraordinário e gracioso e glorioso. E o escritor diz: como a luz do sol. Você já tentou enxergar o sol? Você já fixou seus olhos no sol? Então o rosto de Jesus brilhava de maneira gloriosa. Então eles perceberam uma outra coisa, que não era somente o rosto que brilhava, as vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz, e eles presenciaram aquilo, eles viram aquilo. Também os discípulos naquele momento ficaram maravilhados, eles se maravilharam daquilo, maravilharam-se com aquele momento, maravilharam-se com aquilo que estava acontecendo. E isso não é diferente, porque quando nós encontramos Jesus, quando nós conhecemos Jesus de verdade, ocorre exatamente isso com cada um de nós. Quantos aqui de verdade já se maravilharam com Jesus? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Quando você encontra Jesus de verdade, você fica maravilhado. Aleluia! Se você encontrar Jesus de verdade, você vai ficar maravilhado com Ele. Você vai ver como Ele é maravilhoso. Você vai ficar maravilhado com o seu amor. O amor de Jesus é maravilhoso. Você vai ficar maravilhado com a sua graça. A graça de Jesus é maravilhosa. Você vai ficar maravilhado com o poder de Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder é o mesmo. Você vai ficar maravilhado com a sua bondade. Quem aqui já viveu, já experimentou a bondade de Jesus? Ah, irmão, aleluia! A bondade de Jesus é graciosa, é maravilhosa, e não há palavras para isso. Você vai ficar maravilhado, aleluia, com a sua majestade. Você vai ficar maravilhado com a verdade de Jesus. Se você encontrar com Jesus essa noite, se você encontrar com Jesus, certamente você não vai ter a mesma experiência de Pedro, Tiago e João, mas você vai ter o mesmo impacto na sua alma, porque ele não mudou, ele continua o mesmo. O tempo passa, mas Jesus continua o mesmo Jesus, e o Jesus que estava ali está aqui conosco. Quantos sabem disso? Diga glória a Deus. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos. E quando eles estavam debaixo daquele clima gracioso, debaixo daquele momento maravilhoso, eles tiveram uma ideia, porque apareceram 2 pessoas ali ao lado deles. Apareceram 2 homens ao lado de Jesus. Um era Moisés e o outro era Elias. Pedro e Tiago e João
tiveram essa revelação ali naquele momento maravilhoso que estavam vivendo. E eles tiveram uma ideia de fazer uma cabana, né? Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Eles queriam preservar aquele momento, eles queriam viver aquele momento com toda a intensidade, eles queriam não sair daquele ambiente. E isso muitas das vezes acontece com a nossa alma. Às vezes nós entramos aqui cansado, fadigado, decepcionado, humilhado, frustrado. Chegamos aqui confuso, mas o poder do Espírito Santo é tão grande, a presença de Deus é tão graciosa, o refrigério de Deus é tão real, é tão gracioso para a nossa alma, que a gente diz: Jesus, não deixa esse culto acabar não, continua derramando a tua graça, continua usando os irmãos aí no louvor, continua usando os irmãos aí na palavra, continua usando os irmãos aí no testemunho. E Jesus vem, e o Espírito vem, e o Espírito alimenta, o Espírito sustenta, o Espírito conforta, o Espírito fortalece, o Espírito consola. Você quer ficar? Eu quero ficar, eu quero ficar. Aí você passa de dar um glória a Deus comum, você começa a dar glória a Deus não somente com a garganta, mas tu dá glória a Deus com o coração, com a tua alma. E como você, quando começa a dar glória a Deus dessa maneira, a glória sobe, e a glória de Deus desce sobre a igreja, e a mão de Deus se manifesta, e nós sentimos a unção, a graça, o poder, o movimento do Espírito no meio do povo de Deus. E nós dizemos: Senhor, não deixa esse culto acabar, eu quero ficar aqui, Jesus, quero fazer minha cabana também aqui. Alguém aqui já teve essa experiência? Dá glória a Deus aí, levante a mão, da glória a Deus, exalte a Deus, porque é gostoso demais a presença de Deus. Quantos dizem glória a Jesus? É bom demais. A presença de Deus é graciosa, é maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Que momento, aleluia. Eles não queriam abrir mão daquele momento. Senhor, nós vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, para Moisés, outra para Elias. Não queremos sair daqui, aleluia. Por isso nessa noite eu quero te dizer: o mesmo Jesus está conosco, aleluia, glória a Deus. Aguça aí os seus ouvidos, aguça os seus ouvidos, meu irmão. Nessa hora não se distraia, aleluia. Aguça os seus ouvidos, nessa hora não converse, meu irmão. Aguça os seus ouvidos, aleluia. Hebreus 3, 7 e 8 diz: portanto, como diz o Espírito, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Diga: Senhor, eu não estou aqui para perder tempo, eu estou aqui porque eu quero te ouvir. Você quer ouvir Deus aí? Diga: Deus, fala comigo. Vamos lá, meu irmão, exercita a sua fé. Diga: Deus, fala comigo essa noite, eu quero te ouvir, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Abra seu coração para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo se aproximar de você. E talvez você queira fazer uma cabana e não ir para casa, e dizer: eu quero ficar hoje aqui na presença de Deus, porque na presença de Deus há abundância de alegria, aleluia. Na presença de Deus há paz, aleluia. Na presença de Deus há conforto para as nossas almas, aleluia. Abra seu coração, porque lá em Apocalipse 3:20, o Senhor diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Agora presta atenção, se alguém ouvir, você tem que ouvir primeiro. Por isso não se distraia, escute o que Deus tem para você, não se distraia. Se alguém ouvir, se alguém ouvir, se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz, escute a voz do Espírito Santo. Agora não basta somente você ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo espera uma atitude de cada um de nós nesta noite, porque ouvir só a voz não resolve. Ele diz: se alguém ouvir, mas aí vem a sua atitude e abrir a porta. Abra a porta do seu coração. Talvez você entrou aqui dizendo: pastor, eu não tenho mais força para continuar, eu tenho medo do que pode acontecer. Abra a
porta do seu coração. Se alguém ouvir e abrir, aleluia, abra a porta, diga: Jesus, eu vou abrir a porta do meu coração. Entra, Senhor, nos compartimentos mais secretos, entra no compartimento mais profundo da minha alma. Tu me conheces por dentro e me conheces por fora. Está escancarado o meu coração nessa noite, porque se alguém ouvir, o Espírito de Deus está falando. Se alguém ouvir, o Espírito de Deus está falando. Irmão, o Espírito de Deus está falando. Se alguém ouvir, o Espírito de Deus está falando. Se alguém ouvir, mas se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Ele vai chegar aí. Ele vai chegar aí onde está a tua tristeza. Ele vai chegar aí onde está o teu medo. Ele vai chegar aí onde está a tua dor. Ele vai chegar aí onde está o teu pranto. Ele vai chegar aí onde está a tua dúvida. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Levante a mão e dê glória a Deus. Oh, aleluia. Agora, você está com a Bíblia aberta aí em Mateus 17, não está? Olha só, irmão. No ápice da revelação e da manifestação sobrenatural que aconteceu lá em cima do Tabor, acontece uma coisa inusitada. Preste atenção nisso. Às vezes eu leio e não entendo. Eu fico, mas como é que isso pode ter acontecido? Porque veja só, eles viram Jesus se transfigurar. De repente, o rosto de Jesus começa a brilhar como o sol. E as vestes se tornam brancas como a luz. Mas eles não tiveram medo disso. Eles se maravilharam. Olha o que está acontecendo. Eles se maravilharam, não tiveram medo. De repente, subiram o monte Jesus, Pedro, Tiago e João. 4 homens. Mas acontece que de repente aparecem mais 2 homens ao lado de Jesus, do nada. Surgem 2 homens. E pelo Espírito Santo, eles identificam. Um é Moisés e outro é Elias. Mas eles não tiveram medo disso. Você já pensou? Você está aqui e de repente aparecem 2 pessoas. Não tiveram medo. Também não assustou. Não tiveram medo. Agora no versículo 5 começa a acontecer uma coisa que botou medo neles. Olha o texto. O que foi que aconteceu? Uma nuvem cheia de glória começou a vir. Começou a tomar o monte. Uma nuvem carregada de glória. E no meio daquela nuvem, eles ouviram uma voz. Aleluia. Churamandalabaxeia. Aleluia. Aleluia. Eles ouviram uma voz. Aleluia. Uma voz que falavam com eles. Aleluia. Eles ouviram uma voz. Aleluia. O seu Deus é um Deus poderoso. O Deus da igreja é um Deus que fala. O Deus da igreja é o Deus que fala. Levante a mão e dê glória a Deus. É o Deus que fala. E quando Ele fala, aleluia, tudo estremece. Levante a mão e dê glória a Deus. Eles ouviram uma voz. Aleluia. Aleluia. Veio uma nuvem. E a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Aleluia. Oh, aleluia. Curve a cabeça e dê glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Diga: Jesus, eu quero te ouvir. Aleluia. Diga: Jesus, eu não vim aqui para perder o tempo, eu vim para te ouvir. Aleluia. Diga: Jesus, eu quero te ouvir, eu quero ouvir Jesus. Aleluia. Eu quero ouvir Jesus. Aleluia. Eu quero entrar nesse lugar e dizer: Jesus falou comigo. Eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor falou com a sua igreja. O Senhor falou comigo essa noite. Aleluia. Aleluia. E quando eles ouviram aquela voz,
O versículo 6 diz assim: e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande, não foi pouco não, veja o texto, grande medo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus potente, Deus dos profetas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aleluia! Deus eterno, Deus único, aleluia! Tiveram medo, mas você sabe que isso acontece com muitas pessoas? Tem pessoas que têm contato com a palavra de Deus, porque Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. E tem pessoas que têm contato com a palavra de Deus, com a lei, com os profetas. Tem pessoas que têm contato com a palavra de Deus. Tem pessoas que já receberam milagres de Jesus. Já tiveram e já viram e já presenciaram milagres poderosos de Jesus. E receberam milagres de Jesus e ficaram maravilhados. Se eu fosse perguntar aqui, para quem Jesus aqui já abriu portas, quando você se sentia completamente cercado e abafado, pessoas vão levantar a mão e vão dizer: abriu para mim, eu tenho testemunho. Se eu perguntasse aqui, quem Jesus já tocou aqui, curou de enfermidade, alguns levantariam a mão e diziam: eu fui curado, pastor, por Jesus, Jesus curou, aleluia. Se eu perguntasse aqui, para quem Jesus já multiplicou, aleluia, quando você estava completamente quase no caos, eu tenho certeza absoluta que vou ter testemunho de pessoas que vão dizer: pastor, Jesus supriu a minha necessidade, aleluia. Agora, mas quando nós chegamos num local como esse, aqui é o nosso monte de adoração, a voz de Deus é ouvida através do Espírito Santo. Tem muita gente que tem medo, sabia? Quando escuta a voz de Deus através do Espírito Santo, tem medo. Tem medo de ouvir as verdades que Deus tem para dizer. Tem muitas pessoas que têm medo, sabe? Ele não quer ouvir, ele tem medo. Não. Medo de ouvir as verdades que Deus tem para dizer. Tem muitas pessoas que têm medo de ceder o seu coração quando Deus fala. Deus está falando. É hoje, não é amanhã. Você precisa mudar. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa chegar a mim. Você precisa voltar ao altar de onde você abandonou. Ele tem medo de ceder ao coração, porque tem medo de ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Tem muita gente que tem medo de deixar que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Muitas das vezes num culto como esse, o Espírito Santo começa a falar, a voz de Deus começa a ser ouvida. Eu tenho um propósito, eu quero te salvar, eu quero te abençoar, eu quero mudar você. E tem pessoas que têm medo de ouvir exatamente o que aconteceu com os discípulos. Não tiveram medo de ver os profetas e o homem que era responsável pela lei. Não tiveram medo de ver Jesus ali transfigurado, não tiveram medo, mas tiveram medo quando ouviram a voz. Porque muitas das vezes a voz de Deus incomoda, muitas das vezes a voz de Deus vai contra a nossa vontade, muitas das vezes a voz de Deus choca, muitas das vezes a voz de Deus, para muitos, se torna um empecilho. Muitas das vezes a voz de Deus, ela vem e nos tira da zona de conforto que nós nos encontramos. Deus está falando essa noite, sabe? Agora eu quero te dizer o que é que esse medo pode fazer com você. Cuidado com isso, porque o medo pode bloquear aquilo que Deus quer fazer na sua vida. O medo pode bloquear. Se o Espírito Santo está te chamando hoje, se o Espírito de Deus está te convocando hoje, a você reconsiderar, a você voltar, a você se humilhar, a você entregar a vida a Jesus, a você acertar o ponteiro e você ignorar a voz, você pode bloquear o que Deus quer fazer na sua vida.
Muitas das vezes o medo pode fazer com que a tua lógica se sobreponha à tua fé. Sabe? Não, eu acho que não. Num culto como esse, eu já tentei tantas coisas, eu já fui na frente 1 ou 2 vezes e não aconteceu nada. E você começa a usar a lógica. Será que Deus mesmo está falando mesmo comigo? Ou será que é algum discurso e a sua lógica começa a se sobrepor sobre a sua fé? Mas eu quero te dizer, o justo vive da fé. Receba a palavra de Deus pela fé. Receba a palavra de Deus pela fé. A palavra de Deus e a fé. Quando você mistura a palavra de Deus e mistura a fé, vem milagre de Deus para a sua vida. Aleluia! Sabe, tem muita gente que tem medo de ouvir a voz, porque pode fazer florescer dúvidas em seu coração. O medo floresce dúvidas no teu coração. Começa a vir dúvidas no teu coração. Mas será que é hoje mesmo? Será que é hoje? O pregador está falando que é hoje, que é agora. Será que é hoje mesmo? Tenha muito cuidado. Não tenha medo essa noite. Deus, pelo seu amor, te trouxe aqui. Deus não te trouxe aqui para você assistir um culto, mas para você receber uma bênção. Deus não procura espectadores. Não pense que Deus fica procurando fã-clube. Deus não tem fã-clube. Deus não tem espectadores. Ele te ama. Ele tem pessoas que Ele quer abençoar, Ele quer mudar a vida, Ele quer socorrer, Ele quer consolar e Ele quer transformar. Você está aqui porque Deus tem um propósito com a sua vida. Aleluia! Então ouça. 2 Timóteo 2:7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se o Espírito Santo está trabalhando em você, minha irmã, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu amigo que está nos visitando, seja quem for, se o Espírito Santo está trabalhando em você, lance fora o medo. Diga: Deus, eu quero acatar a tua voz. Não importa quem você é, não importa quem você é, ouça a voz de Deus nessa noite. Em 1 João capítulo 4, versículo de número 18, está escrito assim: no amor, parte A, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Hoje é a noite de você lançar fora o medo. Dizer: Jesus, não, o medo tem me bloqueado. Eu tenho vergonha, sabe? Ai, meu Deus. Não, hoje é hora de você mudar, romper isso aí. E crer no que Deus está falando da sua vida. Agora, olhe só. Jesus é a visão que nós precisamos ter. É Jesus, sabe? Lance fora essa noite toda visão de temor, de fracasso, sabe? De impossibilidade, sabe? De morte. Tira essa visão de morte. Ai, vai morrer, vai viver. Tira essa visão de morte. Repreenda isso da sua mente. Ai, eu não posso, eu acho que eu não posso. Tira isso da sua mente. Ai, eu não consigo, sabe? Meu pai fracassou, meu irmão fracassou, vou fracassar também. Tira isso da sua mente. Repreenda isso da sua vida. Nessa noite, eu rogo a Deus que os seus olhos sejam tocados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo toque os seus olhos nessa noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta de uma mulher que foi mandada embora para o deserto com seu filho, um garoto de 14, no máximo 16 anos. E ela levou um odre de água
e entrou naquele deserto imenso. Andou pelo deserto, andou, procurando um rumo. Ela era uma egípcia e ela queria voltar para casa. E de repente a água acabou. E ela encontrou uma sombra de uma árvore e deixou seu filho deitado lá. Deixou seu filho deitado. E falou assim: eu não quero morrer perto do meu filho. E não quero ver meu filho morrer de sede. Você já pensou o que é uma pessoa morrer de sede? É muito triste. Morrer de sede. Ela se afastou. E quando ela estava um pouco distante, Deus tocou os olhos dela. Talvez você esteja num deserto, atravessando um deserto agora. Um deserto na sua vida. E você acha que vai morrer por falta de provisão de água. Essa noite, nós precisamos de ver Jesus. O Espírito de Deus está aqui para tocar a tua visão essa noite. O Espírito Santo está aqui para tocar a tua vida. O Espírito Santo está aqui para tocar os teus olhos nesta noite, para abrir os teus olhos. O mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma glória, o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma bondade está aqui. Aleluia! Sabe o que é que aconteceu? Gênesis 21, 19 diz assim: e abriu Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Deus pode abrir os teus olhos. Você vai enxergar o poço que não está longe de você. Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia! Precisamos de ver Jesus. Jesus, te revela Jesus. Tem gente aqui no deserto, Senhor, pensando que vai morrer de sede, mas tu pode abrir os olhos e mostrar a tua glória. Aleluia! Eu rogo a Deus que o Espírito Santo toque seus olhos essa noite. Porque pode estar acontecendo com você o que aconteceu com o profeta. Ele estava na cidade de Dotã, e de repente, quando ele olhou de manhã, a cidade estava cercada de carros e cavalos. Um poderoso exército cercou a cidade, e o moço que estava com ele, que não conhecia que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que opera, que não há desespero para quem crê em Deus. Para quem crê em Deus não há desespero. Aleluia! O camarada ficou tomado de temor e disse: profeta, olha, nós estamos cercados. Então o profeta orou: Deus, abre os olhos desse moço. E quando Deus abriu os olhos, ele viu que havia em volta daquele exército, um exército ainda maior, de carros e cavalos de fogo. Porque maior é o que está conosco. Levante a mão e dê glória a Deus. Maior é o que está conosco, maior é o que está com você, maior é o que está com a igreja, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia! Se você entrou aqui, está atravessando guerra, luta, batalha, peleja, que Deus abra os teus olhos esta noite. Levante a mão e dê glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. 2 Reis 6,17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja, para que veja, para que veja, para que veja. Aleluia! E o Senhor abriu os olhos do moço e viu,
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Levante a mão e diga glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que Deus hoje abra os seus olhos. Abra os seus olhos. E erguendo os olhos a ninguém viram, senão a Jesus. Essa é a visão que você precisa de ter. Aleluia. E erguendo os olhos a ninguém viram, senão a Jesus. Aleluia. Jesus é tudo o que precisamos enxergar. Jesus é tudo o que precisamos ver. Aleluia. Deus fez você vir aqui. Glória a Deus. Única e exclusivamente para que você veja Jesus. Você enxergue Jesus. Você contemple Jesus hoje. Não é para você ver Moisés, nem para você ver Elias, nem para ver o cantor, nem para ver o pregador, nem para ver o pastor, nem para ver um amigo, nem para ver um irmão. O importante é que você veja Jesus. É Jesus. Você veja Jesus hoje. Você enxergue Jesus. Glória a Deus. Erguendo os olhos, viram Jesus. Ah, pastor, eu estou com a minha alma sufocada. Glória a Deus. Vou te citar o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Lembre-se que no Monte Tabor eles viram Jesus. De onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor. Do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Teu socorro vem de Jesus. Erga os olhos e enxergue Jesus. Essa noite Jesus vai lá. Jesus vai lá no teu trabalho, vai lá na faculdade, vai lá no escritório. Jesus vai lá na tua casa. Jesus vai no teu coração. Jesus vai lá na tua mente. Jesus, aleluia, Jesus. Irmão, hoje Jesus quer que você olhe para Ele, porque Ele quer que você encontre o olhar dEle em você. E se isso acontecer, pela fé nele, você vai ver que coisa tremenda e que mudança radical vai acontecer na sua vida.